Boa noite a todos. Vamos começar hoje a palestra com o livro Sementes de Felicidade, a leitura da lição 108. Diz assim: se você ficar parado, nada segue adiante. É preciso tomar decisão, caminhar para frente, agir. Tudo depende de você. Acredite que você tem poder para modificar o que precisa ser mudado, que pode fazer o melhor, que tem saúde física, mental e espiritual. Ponha os bons projetos em andamento. Não fique inerte. Haja. Confiar na sua própria capacidade é acreditar no poder de Deus que está dentro de você. Convido a todos para fazer nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e protetores do plano maior, queremos nesse momento agradecer pela vida, por estar aqui novamente, pela semana que tivemos, por todas as bênçãos recebidas, que são muitas, e muitas vezes não lembramos de agradecer, Senhor. Te agradecemos assim, nesse momento. Rogamos que a pleiade de luz, que aqui está, possa iluminar a todos que aqui estão, todos que estão assistindo pelo Face, que todos possam ser iluminados, abençoados, possam ter seus lares, seus ambientes de trabalho também cheios de luz, para poderem passar mais uma semana, aproveitando as benesses que os nossos anjos e protetores nos iluminam sempre. Assim, nós rogamos, fiquem conosco, nos acompanhem e permitam que possamos ter uma boa compreensão da palestra de hoje. Muita luz e paz a todos, que assim seja. Assim seja. Para o nosso estudo nessa noite, nós nos inspiramos no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, no capítulo 24, aonde nós temos a afirmação do Cristo: sede perfeitos. Somos convocados pelo Mestre Jesus a desenvolvermos a perfeição. Todavia, para isso é necessário romper a couraça e desvestir os equipamentos grosseiros, herdados de experiências anteriores, investindo melhor os recursos para alcançar uma consciência mais lúcida. Quando Jesus nos pede para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai cansado, precisamos nos esforçar. Essa é a nossa meta. Buscarmos uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é Deus. Mas nós, como suas criaturas, possuímos dentro de nós essa chama do qual nós somos constituídos e do qual nós podemos vir a nos desenvolvermos como aquele que nos criou, filhos que somos de Deus. Então, nessa perfeição relativa a que somos chamados, podemos buscar, podemos observar que Deus, na sua infinita sabedoria, é a perfeição absoluta, mas que nós, como criaturas, podemos almejar nos desenvolvermos como filhos de Deus e capazes de conquistar uma perfeição relativa, como é a do nosso Mestre Jesus. Mas para isso existem certas coisas que precisamos abandonar. Existem equipamentos grosseiros, existem experiências evolutivas anteriores do qual nós viemos, que ainda nos assolam, que ainda nos atrapalham. Precisamos validar essas orientações do Cristo e da doutrina espírita e precisamos nos esforçar para que possamos alcançar essa consciência de lucidez, desenvolvermos em nós essa consciência de lucidez. Nós
na nossa jornada evolutiva, reunimos muitas informações, muitas experiências, mas muitas delas nós já podemos relativizá-las, nós já podemos observá-las. Elas foram importantes no passado, mas talvez agora nos atrapalhem para novos voos, para uma consciência mais lúcida e mais ampla. E nós precisamos, através dessa convocação do Cristo, tentar encontrar em nós esses equipamentos grosseiros, essas couraças, essas armaduras, esses escafandros que atrapalham por demais a nossa evolução e o nosso espírito, e tentarmos, como o Mestre nos chamou, a desenvolvermos essa perfeição a que somos convocados. Como chispas divinas, temos que mergulhar no pó da terra e vencer a sombra profunda que nos cerca, experimentando valores morais e espirituais cada vez mais elevados, em aprendizados que nos cumpre realizar a esforço próprio. Então, Joana de Ângeles nos lembra que somos chispas divinas, somos que como fagulhas derivadas de um grande fogo, chispas divinas que mergulham no pó da terra para vencer a sombra profunda que nos cerca. Nós também somos chamados pelo Cristo a brilhar a nossa luz. Se somos chispas, se somos fagulhas, podemos sim desenvolver a nossa luz. Podemos sim iluminar as sombras que nos cercam. E essa metáfora de mergulhar no pó da terra é como se fôramos enterrados, como se fôramos mergulhados em alguma coisa que tem a profundidade, que tem a capacidade de fazer brilhar menos a nossa luz. Então nós temos um potencial, mas aonde nos encontramos, precisamos nos esforçar individualmente. Cada um de nós precisa desvestir os equipamentos do passado, precisa retirar as armaduras, as carapaças, e cada um de nós precisa validar essas experiências, esses valores morais e espirituais. Precisamos desejar, envidar esforços para que possamos realmente alcançá-los, para que possamos realmente enxergá-los, valorizá-los pelo que são e usar os instrumentos corretos para que nós possamos sim ter esse aprendizado, ter essas experiências morais e espirituais elevadas que são necessárias para a sombra que nos cerca. E somos alertados pela mentora de que isso é um processo demorado, pois inúmeras vezes o nosso espírito elege o prazer em vez do dever, gerando conflitos e nos vinculando a viciações que passamos a depender, quando poderia avançar mediante recursos menos penosos. Então, cada um de nós, em todas as encarnações que tivemos até então, muitas vezes, apesar de sermos alertados, apesar de trazermos em nossa consciência que temos uma origem divina e que mergulhamos na Terra de modo a fazer brilhar a nossa luz, de modo a buscarmos uma perfeição relativa, de modo a desenvolvermos o nosso potencial divino, muitas vezes, apesar desses alertas, nós nos deixamos vencer pela sombra do pó da terra. Nós elegemos, já que estamos num grande parque, já que estamos num grande jardim, já que estamos numa grande escola, nos envolvemos mais com o recreio dessa escola do que com as lições que a escola nos traz. E nós vamos gerando em nós mesmos uma série de conflitos. Nós ficamos pensando, ficamos imaginando que a realidade espiritual é tão tênue, é tão fugaz, a realidade material é tão presente e tão poderosa nos seus apelos, que nós ficamos conflituados
e adotamos para nós aquilo que mais nos impressiona. E aquilo que mais nos impressiona é a matéria. Ela tem poderes, e esses poderes são feitos pela inteligência divina, de modo que nós queiramos estar ali, desejamos estar ali, e vivamos as diversas experiências. Mas, se nós, diante desse conflito, em algum momento elegêssemos a realidade espiritual, Joana de Ângeles nos diz assim, que nós avançaríamos sofrendo menos, que nós avançaríamos investindo recursos de forma mais acertada. Nós podemos avançar na nossa jornada evolutiva, no nosso desenvolvimento, validando muitas vezes aquilo que o nosso conflito diz que não existe, que não serve, que não é importante. Quando na natureza do espírito que somos, é tudo que importa. E quando nós, diante desse conflito, elegemos os aspectos materiais, nós nos vinculamos a viciações. E quando ficamos vinculados a essas viciações, criamos dependência. É certo, quando nos viciamos em alguma coisa, ficamos dependentes daquilo, imaginando que a nossa felicidade está fora, está no mundo, que a nossa felicidade, que o nosso desenvolvimento precisa vir das coisas da matéria, que o sucesso que desejamos, enquanto espíritos que somos, só vamos encontrar no planeta Terra diante das coisas materiais que são desenvolvidas no planeta Terra. Passamos a depender disso, passamos a depender do dinheiro, passamos a depender da beleza, passamos a depender desesperadamente da saúde, porque a falta dela nos aponta que o corpo em algum momento pode falhar. O espírito jamais falha, o espírito jamais perece, mas nós não acreditamos. Diante desses conflitos, preferimos acreditar que temos algum controle diante da matéria. Quando sabemos que todas as coisas do planeta são do planeta, as coisas do espírito nós, nos nossos conflitos, nós não elegemos e ficamos viciados naquilo que nos vincula ao planeta. Dependemos desesperadamente da família, da sociedade e de todas as coisas que são confortáveis, mas que estão aqui no planeta para o nosso desenvolvimento. Essas coisas servem para nos educar, para nos auxiliar na jornada evolutiva do espírito. Então, precisamos deixar esses conflitos de lado, aceitar as nossas características espirituais e começarmos a validar também o espírito, não só a matéria, para que o nosso desenvolvimento, o nosso avanço não seja tão pesado e tão doloroso. Em nossa caminhada, passamos pelos instintos que se fixam demoradamente, mas que necessitam ser transformados em sentimentos, no que teremos que investir sacrifício e abnegação, para nos desenovelar dos condicionamentos penosos e exaustivos. Então, como nós fomos orientados pela doutrina espírita, passamos por todos os reinos, passamos demoradamente por todos os reinos que compõem os diversos estratos evolutivos do nosso planeta. Então, os instintos que estavam presentes lá nos animais que fôramos, nos nossos antepassados simiescos, nos nossos irmãos ainda muito embrutecidos da caverna, aonde os instintos, e era necessário, já alcançamos, apesar desses inúmeros séculos vivenciados aqui nesse planeta escola adorável que é o planeta Terra, nós nos demoramos tanto nessas faixas, e elas são tão importantes para que chegássemos até aqui, que mesmo agora, mesmo com todo o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual que já possuímos ainda, temos fixados nos nossos refolhos mais íntimos aspectos como o instinto. Ainda respondemos para o instinto. E os espíritos dizem que o instinto é uma espécie de inteligência.
com outras raízes, com outros desenvolvimentos e com outras energias circulantes, mas é uma espécie de inteligência. Mas que necessitamos transformar. Precisamos evoluir desses instintos, elevados à condição de sentimentos. Esses sentimentos, eles precisam ser desenvolvidos e vencidos na sua condição de emoções. E precisamos também chegar a essa condição da intelectualidade, aonde nós racionalizamos aquilo que sentimos, aonde sabemos, temos consciência de o que é que estamos sentindo. Porque muitas vezes nós nos confundimos, às vezes enfrentamos um problema qualquer e não sabemos explicar qual é a emoção, qual é o sentimento que nos... Então nós possuímos coisas que têm o seu poder diante de nós, mas do qual nós não sabemos descrever e entender. Não sabemos colocar em palavras o que vai em nós. E nós precisamos fazê-lo. Nós precisamos saber quando estamos com raiva. Nós precisamos saber quando nós estamos felizes. Nós precisamos saber quando estamos tristes. E o que devemos fazer quando esse sentimento nos alcança? Por que ele nos alcança? O que precisamos fazer para vencê-lo? Que tipo de sentimento ele se transforma se na hora em que somos tomados pela sua força, nós não o desenvolvamos, nós não tenhamos consciência do que ele faz, nós não tenhamos ciência de como ele age. E assim nós somos. Nós não somos educados para entender o que estamos sentindo. Nós somos educados para vencer, para lutar. Nós somos educados para o conflito, para a batalha. Nós somos educados para diversos aspectos materiais. Mas, muitas vezes, nos sentimos tomados por energias profundas que embotam o nosso pensamento, fazem peso no nosso corpo físico e não sabemos dizer do que se trata. Muitas vezes sentimos fome e não sabemos o que é fome. Muitas vezes sentimos raiva e não sabemos o que é raiva. Muitas vezes nos vemos tristes e não sabemos o que é tristeza. Muitas vezes estamos saudosos e não sabemos o que é saudade. Então, desde aí, a nossa perfeição precisa também passar por aí. Se somos convocados a desenvolver um entendimento, se somos convocados a desenvolver uma inteligência que se aproxime da inteligência suprema, que é Deus, precisamos entender também o que nos alcança, o que está dentro acerca disso. Precisamos sacrificar muitas vezes e agirmos com abnegação, para que nós possamos então abandonar aquilo que nos pesa e nos exaure, que nos deixa cansados, esses condicionamentos da matéria, e buscarmos esses condicionamentos do espírito, aprendendo o que eles significam e o poder que eles possuem em nos proporcionar, em nos impulsionar na caminhada evolutiva. Nosso espírito ainda tem impedido seu campo de ação para a plena e total manifestação, porque o ego e a persona estão mais preponderantes dentro da sociedade materialista, que educa para uma vivência distante dos valores internos e espirituais. Eu confesso que quando eu li isso no livro e tentei sintetizar para trazer para nós, foi uma coisa que me chamou muita atenção. O nosso espírito ainda está impedido no seu campo de ação. A plena e total manifestação do nosso espírito é impedida. Porque nós vivemos uma sociedade materialista que não volta-se, que não pensa, que não deseja que nós, como espíritos, tenhamos razão, tenhamos consciência, que pensemos. Estamos vivendo uma nova escravidão, uma escravidão moderna, uma escravidão materialista, que nos fala de uma liberdade que é ilusória.
Uma sociedade que nos educa e nos aponta e nos empurra para um corner, para um canto distante daquilo que, como espíritos, deveríamos estar sendo educados e deveríamos estar aprendendo. Somos impedidos, enquanto espíritos, de nos manifestar como espíritos. Essa sociedade materialista diz que nós temos que ter personalidade e devemos agir com egoísmo. Porque são esses os valores materialistas. E vejam bem, psicologicamente, o ego e a persona são muito importantes. Precisamos, assim como falávamos antes, entender que forças muitas vezes nos movem. Precisamos também entender, quando estamos encarnados, vivenciando um corpo que nos representa dentro de uma sociedade que nos acolhe, precisamos entender o que é o ego e o que é a persona. Porque senão, vamos vivendo uma encarnação e deixando, muitas vezes abandonando a encarnação, pensando, imaginando que somos aquela persona daquela encarnação. Que aquele ego que nos representava, que nos auxiliava a coordenar dentro de nós as diversas instâncias espirituais e psicológicas, que aquele ego, ele representa o espírito na sua pujança, quando na verdade é somente uma faceta de um grande diamante que está sendo lapidado e está sendo trabalhado para que emita a própria luz, para que atinja uma perfeição. Porque é assim que os diamantes são trabalhados. Pequenas facetas capazes de distribuir a luz, a claridade interna, recepcionar a luz e conseguir refleti-la de volta para fora, em muitos raios, em muitas cores, iluminando-se assim aqueles que estão por perto. Um pequeno raio luminoso sobre um diamante produz uma infinidade muito grande de outros reflexos. Então essa sociedade materialista impede o nosso espírito e nos educa para que nós nos afastemos dessa realidade. Numerosos indivíduos alegam tratar-se de um postulado ingênuo, mas não há como negá-lo diante das lições espirituais nos relacionamentos humanos, nos quais somente o espírito consegue transformar moral e realidade da razão simplesmente. Muitos indivíduos dizem que os aspectos espirituais são aspectos ingênuos, que os aspectos da espiritualidade estão dissonantes com os aspectos da matéria, que aquilo que a sociedade vê e sente como uma realidade, que isso, sim, é o que vale, é o que se deve levar em consideração, e esses postulados ingênuos da espiritualidade devem ser negados. Mas como negar? De que forma? De que maneira? Porque essa mesma sociedade que adoece os espíritos, depois não os cura. De materialmente resolver o problema da depressão, do desespero, do desequilíbrio. Não consegue simplesmente auxiliar através dos mecanismos materiais aquilo que vai fazer, aquilo que vai servir para o espírito que sofre. O corpo vai bem, o trabalho vai bem, a família vai bem, a saúde vai bem, mas o indivíduo é deprimido. O indivíduo é desestabilizado. O indivíduo não consegue manter o seu equilíbrio, não consegue manter a sua capacidade de discernimento. E quando ele busca ajuda, essa mesma sociedade materialista que o transformou, que o educou para ser um indivíduo adoecido, essa mesma sociedade o abandona. E aí então, está lá o indivíduo buscando nas igrejas, está lá o indivíduo buscando na família, está lá o indivíduo buscando nos amigos, naquele amigo que passava despercebido, que ele considerava muitas vezes um não vencedor dos aspectos materiais, mas que o via e o sabia, buscador das coisas do Espírito, está lá ele,
buscando conselhos, buscando ajuda. Conseguem colocar algum rumo nos corações daqueles indivíduos que são educados para a matéria e que sucumbem a esse processo educativo. Nós não conhecemos ninguém, podemos fazer um esforço mental, mas jamais vamos encontrar alguém que busca Deus, que busca a espiritualidade, que se esforça nos seus aspectos espirituais, que deseja fazer alguma coisa em prol de si mesmo e do grupo que o cerca, praticando uma caridade, praticando uma paciência, praticando uma oração, uma meditação. Jamais veremos esses indivíduos adoecidos a ponto de enlouquecerem e de se suicidarem. Agora, temos vários daqueles que se lançam, muitas vezes, contra si mesmos, contra a própria vida, porque desesperados pela materialidade que não os acolhe e que não os educa e que não os auxilia. Na atualidade, são incentivados comportamento frio e cristalizado em reações psicológicas e morais que são contra a educação espiritual, cingindo os seres na sua estrutura e negando aquilo que é o mais sagrado e belo na sua concepção, impedindo a sua ascensão. Então, não há dúvidas de que hoje em dia comportamentos esdrúxulos acerca da realidade espiritual são adotados e são incentivados. As pessoas são educadas a desenvolverem um comportamento frio e cristalizado. Não há maneiras de você argumentar, não há maneiras de você tentar dissuadir, os indivíduos se cristalizam. E essa cristalização é contra a educação espiritual. Parte ao meio a estrutura física do indivíduo na sua concepção de corpo e espírito. Negam o espírito. Validam somente o corpo e a matéria. E esse aspecto sagrado, essa concepção sagrada do indivíduo espiritual que habita um corpo físico e do qual ele necessita para a sua ascensão e o seu desenvolvimento, se vê completamente prejudicado. E nós precisamos prestar atenção. Se nós fomos educados dessa maneira, se fomos direcionados para esse comportamento, precisamos entender que se nós reproduzirmos esse aspecto com aqueles que são as nossas responsabilidades, aqueles que são os nossos irmãos, que são os nossos filhos, aqueles indivíduos que caminham conosco nas nossas jornadas diárias dentro da sociedade, se nós reproduzirmos com esses aquilo que muitas vezes nos foi dito, mas que nós agora, através da doutrina espírita e do entendimento que nos alcança, dos alertas que os espíritos nos trazem e nos fazem, se apesar de tudo isso nós reproduzirmos esses comportamentos materialistas com aqueles que são a nossa responsabilidade, estaremos agindo contra aquilo que é sagrado. Nós estamos pecando gravemente, errando o alvo gravemente. Nós fomos educados para romper, para não acreditar, para não validar o espírito. Mas nós sabemos que somos espíritos, nós sabemos que existe uma realidade espiritual e nós sabemos que o plano material nos serve para que avancemos nessa direção. Se reproduzirmos a materialidade, apesar de todos os alertas e orientações que recebemos, estaremos agindo conscientemente contra aquilo que já sabemos ser a realidade. Isso é um problema grave em termos evolutivos para nós. Carregaremos uma responsabilidade muito maior do que aquela que deveríamos estar desenvolvendo se nós atendêssemos aos apelos da consciência e da espiritualidade. Assim, ninguém pode ser perfeito como é o Pai Celestial, mas podemos inferir que é possível nos despojarmos do primarismo, como o diamante passando pela necessária lapidação,
a fim de que suas várias facetas reflitam a luz, possuidor que é de pureza e luz interna. Nós somos possuidores de uma pureza e de uma luz interna. Nós não vamos ser perfeitos como é Deus, mas nós podemos sim abandonarmos esses aspectos obscuros, essas dificuldades que ainda carregamos, que atrapalham a nossa luz interna, que atrapalham a nossa pureza. Nós podemos sim nos colocarmos de modo a que sejamos lapidados. Lapidação do Espírito, porque é o Espírito que sobrevive. Quando o corpo perece, o diamante espiritual que somos, ele se mantém. E é esse que precisa ser trabalhado. Nós podemos sim nos despojarmos desse primarismo, dessa carapaça que muitas vezes possuímos. Porque dentro de nós há valores que precisam ser trabalhados, há valores de luz, há valores de pureza. Em razão das lutas ásperas que enfrentamos, sofremos bloqueios profundos no inconsciente a respeito dessa perfeição, desviando essa energia para ganhos sociais, para lutas contra a velhice, para a busca da comodidade, para os exageros na beleza, esquecidos dos cuidados com o espírito. E não me entendam mal, nós podemos sim correr atrás dos ganhos sociais, nós podemos sim lutar contra a nossa velhice, mantendo o nosso corpo eternamente jovem naquilo que conseguirmos, buscarmos essa comodidade, este conforto que faz com que nós tenhamos calma e paciência para pensar e planejar o nosso futuro, para que nós possamos cuidar da nossa beleza, mas que nós não tomemos isso como foco e descuidemos do nosso espírito. Não podemos nos esquecer dele. Nós podemos fazer tudo isso concomitantemente, porque é permitido. Está envolto no mundo, podemos sim observar esses valores e auxiliá-los no desenvolvimento espiritual. Então, podemos observar e reservar dentro de nós, reservar nas nossas vidas um pouco dessa energia que investimos na matéria para investirmos no espírito. Podemos estudar para nos tornarmos profissionais melhores, mas também podemos estudar para nos tornarmos espíritos mais estofados dos conhecimentos espirituais. Podemos sim buscar um salário melhor para vivenciarmos os aspectos materiais que podemos alcançar diante daquilo que desenvolvemos como profissão. Mas também podemos fazer o mesmo para o espírito que somos e para os horizontes que gostamos, nas capacidades para que o espírito que somos também reluza e esteja em paz. Somente quando conseguirmos nossa própria integração, realizando a perfeita harmonia entre o ser interno que é e o ser externo que se apresenta, vencendo a luta intrapsíquica contra o que é estabelecido como triunfo e felicidade no nosso planeta, aceitaremos os desafios propostos por Jesus. Então precisamos validar que somos espíritos, precisamos nos harmonizar interna e externamente, precisamos aceitar que a condição de espíritos encarnados que somos invariavelmente passa pela nossa natureza interna, pelo espírito que somos, e que precisamos vivenciar as coisas da matéria, mas também lapidar e melhorar o espírito que somos, vencendo essa luta intrapsíquica, porque nós fomos educados a validar um enquanto não acreditamos na existência do outro. E quando nós o fizermos, nós vamos entender que aquilo que é a felicidade do planeta não é a felicidade do espírito. Que nós podemos vivenciar a felicidade do espírito, vivenciando aquilo que o planeta nos coloca como condição de felicidade, como orientação acerca da felicidade. E a partir dali, começaremos a trabalhar, começaremos a lapidar o nosso próprio espírito, porque é um desafio isso que o Cristo nos propõe,
buscarmos essa perfeição, buscarmos essa harmonia entre o corpo que se apresenta e o espírito, a partir daí nós vamos começar essa caminhada, esta longa caminhada da perfeição, ao qual todos nós somos chamados pelo Mestre Jesus. Tem faltado educação psicológica no ser humano, para contribuir na formação de alicerces morais fortes. Mas o esforço pela perfeição é válido, pois na tentativa de buscar essa perfeição moral, já podemos sentir os seus efeitos salutares na satisfação de bem-estar em autossuperação. Então, quando nós acreditarmos nessa condição, nesta dupla face que possuímos, uma voltada para o aspecto espiritual e uma voltada para o aspecto material, quando nós buscarmos juntar esses dois aspectos distintos, mas unidos, nós vamos nos aproximar desta perfeição moral. E ao fazê-lo, ao desejá-lo, ao buscar transformação, ao buscar essa superação, ao que o Cristo nos convoca, nós já começamos. Somente o fato de buscarmos essa perfeição já nos traz efeitos salutares. Nós já nos percebemos capazes de superar, nós já nos percebemos ficar na nossa vida material. Nós sabemos que a vida material dá o sustento para que o nosso corpo e o nosso espírito possam estar juntos, não cingidos. E nós nos percebemos capazes dessa superação a que somos convocados pelo Mestre. Quando nós nos apercebermos num total global que nos representa e começarmos a trabalhar todos esses aspectos, nós, através da superação que sabemos somos capazes, já vamos nos beneficiando e já vamos nos orientando de forma melhor e de maneira mais assertiva. Joana de Ângeles aborda esse assunto de forma muito profunda. Seria interessante a gente conseguir trabalhar todos os parágrafos das várias páginas do seu texto e, com certeza, nós sairíamos muito melhores, muito mais aprendidos das nossas realidades, se assim o fizéssemos. Elevemos o nosso pensamento, busquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que todos esses convites, que todas essas falas do Cristo, que representam tanto nas nossas vidas e que parecem esvaziadas de um significado moral e espiritual profundo, quando estamos com os olhos voltados e pregados somente nas coisas da matéria, que sejamos capazes de entender essas relações, validar todos esses conceitos e nos colocarmos de maneira mais produtiva para nós mesmos, de modo que possamos viver o equilíbrio e a paz que o Cristo nos oferece. Ele nos deu todos os exemplos, Ele nos falou dessa realidade, Ele nos convoca a segui-lo, todos os aspectos, apesar de parecer um perdedor diante das coisas materiais, apesar de o sabermos com o poder que possui, cercado da realidade espiritual profunda, em paz e harmonia que todos nós desejamos, quando o percebemos assim, não é possível que validemos em nós aspectos diferenciais que não sejam estes que o Mestre elege e nos aponta. Que possamos entender a realidade que somos na vibração em que nos manifestamos, encarnados agora que somos, para que nós consigamos nos aproximar desse ideal que o Cristo nos convoca da perfeição e que possamos, junto com os amigos espirituais, desenvolver em nós mesmos os potenciais a que somos apontados, aos potenciais que percebemos precisam ser trabalhados e entendidos. Que nos afastemos da loucura, que nos afiliemos ao bem e que sejamos promotores da nossa própria felicidade e do nosso próprio desenvolvimento. Que o Mestre Jesus seja a nossa luz e que Ele ilumine o nosso horizonte e os nossos passos.
Que assim seja.